Seguimos aqui com o Bate Pronto. Vai deixando o seu like no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Bora virar a página. Vamos para o Maracanã, Rio de Janeiro, porque o Flamengo foi derrotado pelo Fortaleza. O Leão tirou o Flamengo da liderança do Campeonato Brasileiro. 2 para o Fortaleza, 1 para o Flamengo. Já é o terceiro tropeço do Flamengo nos últimos 5 jogos no Brasileirão. Pois é, porque o Flamengo foi derrotado pelo Juventude, foi derrotado ontem pelo Fortaleza, empatou com o Cuiabá. Mauro César Pereira, a análise dessa derrota do Flamengo para o Fortaleza, e o torcedor do Flamengo não vê a hora dos uruguaios retornarem ao time, não é, Mauro? Foi uma atuação ruim, né? Acho que o time foi mal, o Tite foi mal, também nas mexidas, na escalação. Afinal, ele empilhou atacantes ali, foi um jogo totalmente aleatório, não foi nada bem um técnico, e também muitas atuações individuais ruins. Coletivamente também o time foi mal. O Fortaleza foi um time mais preparado para o jogo, vencia por 1-0 sem finalizar, com um gol contra, mas no segundo tempo mudou sua postura, agrediu, fez o segundo gol e venceu com justiça o jogo no Maracanã. São duas análises aí que a gente tem que fazer. Uma do jogo, ruim, ponto. Não tem que discutir. O Flamengo jogou mal, perdeu. Tem, claro, aí um impacto também da sequência de partidas sem vários jogadores. Ontem o Flamengo não tinha os 4 uruguaios, não tinha o Cebolinha, não tinha o Bruno Henrique. Quer dizer, são jogadores importantes, né? E na ausência de um, você não tem o outro. E uma sequência muito grande com os mesmos caras jogando todos os jogos praticamente, né? Você vai tendo um desgaste, isso tem um impacto evidente, né? Você não consegue fazer um revezamento. Foram 9 jogos assim, é muita coisa. Mas dá para fazer melhor, A atuação foi ruim. Eu achei até de sábado mais compreensível contra o Cuiabá, 3 dias depois do jogo contra o Atlético em Minas Gerais. Mas dessa vez tiveram 5 dias de recuperação e o time se comportou muito mal e perdeu o jogo. Aí a outra análise é a do combo Copa América, né? 9 jogos, o Flamengo fez 63% dos pontos, o objetivo era não ficar longe do líder, dava para ficar até na liderança, perdeu a liderança, mas está a 2 pontos do Botafogo, que lidera, e a 2 do Palmeiras, que é o segundo colocado. Estão separados aí pelos critérios de desempate. Então acabou sendo bom para o Flamengo, porque o Flamengo podia estar hoje na situação, por exemplo, do Atlético Mineiro, que também perdeu jogadores para a Copa América e lesões e suspensões e despencou no campeonato. Não tivesse vencido São Paulo ontem, o Atlético estaria na parte de baixo da tabela, abaixo do 10º lugar. E está longe da liderança, né? Então acho que no final das contas foi bom, mas a mensagem final foi ruim, né, com esse time. E fica evidente que faz muita falta, não adianta. O elenco é farto. Sim, o elenco é farto quando está completo, que aí você tem todos os jogadores, você consegue revezar, você consegue, perde um jogador machucado ou 2, você tem ali como compor, jogador importante, quero dizer, não reserva do reserva. Tem 10 desfalques, de repente 8 são reserva, não muda tanto. Mas eram jogadores titulares, né? Os 5 que foram para a Copa América, o Pulga voltou a 2 jogos e meio, digamos assim, né? Que um jogo ele entrou na metade, seriam titulares hoje. O Vinha jogaria tranquilamente, ainda mais porque o Ayrton Lucas não estava em boa fase. O Varela era titular quando foi convocado para a seleção do Uruguai. O De Arrascaeta também, o De La Cruz também, o Pulga também, o meio campo inteiro. Então você perde muito, né? Agora o Tite vai ter 9 dias até o jogo contra o Criciúma, porque o Internacional teve que adiar a partida que seria a próxima do Flamengo para jogar contra o Juventude, uma partida atrasada, né? Já jogou pela Copa do Brasil com o Juventude, agora vai jogar em Caxias do Sul pelo Brasileiro, e tem jogo também da Sul-Americana, né? Na sequência, então por isso vai adiar esse compromisso que teria com o Flamengo, e aí o Tite vai ter 9 dias até voltar a jogar contra o Criciúma dia 20, o jogo vai ser em Brasília, porque o Maracanã agora vai passar por uma recuperação prevista, né, no começo do ano do gramado, né? Aproveitar essa pausa, com jogos adiados. O Fluminense jogaria contra o Atlético Paranaense, mas tem jogo com o Ipiranga, então também adiou esse compromisso da CBF, do time lá de Curitiba, e o Fluminense não joga. O Flamengo teve o jogo adiado do Internacional, então vão aproveitar esse período aí de 12 dias para fazer a recuperação do gramado do Maracanã, que já teve 41 jogos nesse ano, 41 já teve. Ou seja, se ficar nesse ritmo, estamos na metade do ano, vai ter o quê? 80 jogos no Maracanã. Nenhum estádio recebe tantos jogos no mundo, né? Ou talvez lá o de Fortaleza, o Castelão. Por isso o gramado também está sempre muito castigado. Então o Flamengo joga dia 20 contra o Criciúma em Brasília, né? Em Brasília esse jogo. E o Maracanã só vai receber a partir de agora no dia 24, Fluminense e Palmeiras, e depois dia 27 ou 28, Flamengo e Atlético Goianiense, que já é o segundo turno do Campeonato Brasileiro. Então essas são duas análises. Atuação ruim. Ainda assim o time finalizou muito, teve chances até, poderia ter tido um pouco mais de sorte, um pouco mais de competência, né? Mas o combo Copa América foi bom. Mas a imagem final, a sensação final foi ruim pela atuação. E o Tite, já é antigo isso no Tite, isso é uma coisa que ele precisava rever. Demora muito. Essa questão da hierarquia para ele é um pouco demais, sabe? Então você tem um jogador como o Léo Ortiz, que entrou no meio campo, fez boas partidas, e é talvez o melhor zagueiro que o Flamengo tem hoje.
né? E o Léo Ortiz não joga, porque o Fabrício Bruno é intocável. Aí ontem ele tirou durante o jogo, pôs o Léo Ortiz. E tirou também o Davi Luiz, colocou o Léo Pereira, mas acho que por conta do desgaste do Davi Luiz no final. Mas está na hora dele colocar o Léo Ortiz como zagueiro. Ele não é volante, ele quebrou um galho ali, não foi mal. No geral, até que teve um bom desempenho, mas tem que jogar na zaga. Ele foi contratado para jogar. Queria tanto esse jogador, convocava o jogador, e agora não escala o cara. Porque tem essa coisa da hierarquia, tem todo um ritual para o cara. Tem isso, a barra acabou, meu irmão. O cara não está bem, o outro é melhor, joga e ponto final. Eu imagino que na volta agora o Vinha vai jogar na lateral esquerda, partindo do princípio de que tenham condições. O Varela não sei se volta, porque o Wesley fez até bons jogos, né? Então aí vai ficar uma dúvida. Está na hora do Léo Ortiz formar a zaga com o Davi Luiz ou Léo Pereira. Hoje seria com o Davi Luiz, me parece. E o meio campo, Pulgar, Arrascaeta, Gerson e De La Cruz. Cebolinha na frente com o Pedro. Esse é o time que eu acho que ele parte desse time a partir de agora. E aí vai ter uma questão também que é o seguinte. Durante esses 9 jogos, 9 rodadas, por parte da torcida, houve muito entendimento da dificuldade do time, que o importante era pontuar. O Flamengo não jogou bem contra o Bahia, não jogou melhor que o Bahia e conseguiu a vitória. Contra o Fluminense foi melhor, mas teve dificuldades. O Flamengo não fez jogos excelentes, mas não era isso o mais importante com tantos desfalques, e sim pontuar. Pontuou. Teve contra o Atlético, sim, um grande jogo, foi o melhor jogo. Logo depois fez um ponto em 6, jogando em casa contra Cuiabá e Fortaleza. Mas agora vai haver uma cobrança também de qualidade e resultado. Vai ter uma cobrança maior. Com todo mundo voltando, vai ter uma cobrança maior. E até o Flamengo deu uma certa sorte, porque o terceiro lugar é no sábado, o Uruguai joga sábado. Então vai jogar sábado contra o Canadá. É provável até que o Bielsa mexa no time, reveze, não fique tão preocupado assim como se fosse a final com a Argentina. Contra a Argentina seria um jogo muito mais desgastante, muito mais físico, muito mais violento do que um jogo contra o Canadá por terceiro lugar. Então, em tese, eu acho que para o Flamengo foi bom o Uruguai ser batido pela Colômbia, porque os jogadores não devem ser tão exigidos como seriam numa final. Ele chega meio desanimado. O cara ganha muito bem para estar desanimado quando voltar para o clube dele. Tem que se animar. Seleção, esquece, acabou. Até porque quem paga salário é clube, né? Seleção, né? A Associação Uruguai de Futebol que sustenta a vida confortável dos jogadores uruguaios do Flamengo, né? Quem sustenta é o clube. Então tem que ficar bem claro. Eu acho que é bem claro para todo mundo. E ele vai ter um dia a mais. Quer dizer, os caras jogam no sábado, eles podem estar no Rio de Janeiro, segunda, terça-feira do máximo. Aí tem quarta, quinta, sexta, sábado, né? Então até o jogo de sábado. É um tempo razoável para ele poder ter todo mundo de volta, treinar e colocar em campo nesse jogo de Brasília no dia 20 contra o Criciúma. E tem muito torcedor do Flamengo irritado com a dupla Alan e Pulgar no meio de campo, que o Tite não colocou mais uma vez o Léo Ortiz para jogar no meio de campo. Tava vindo bem aí o Léo Ortiz, vinha de boas atuações. Ontem no Maracanã o torcedor ficou chateado com o Tite pela insistência no Alan e também no Luiz Araújo. Inclusive o Luiz Araújo foi vaiado no Maracanã. E o Tite falou sobre o assunto aí na entrevista coletiva sobre as vaias do torcedor. Muita gente questionando por que o Tite não colocou o Léo Ortiz para jogar, por que insistiu na dupla Pulgar e Alan. Vamos lá, o Tite fala e você acompanha aqui no Bate Pronto. O torcedor não vai o atleta. Ele não vai melhorar. Ele não vai melhorar com vai. Ele não vai. Eu vou ficar um tempo aqui, eu não sei quanto tempo eu vou ficar. Eu estou técnico do Flamengo. Daqui a pouco vai trocar o técnico e vão de novo pedir assim, ó, não vai um atleta. Ele não vai produzir mais. Se vocês mostrarem que um atleta ele respondeu melhor a uma vaia do seu próprio torcedor, não vai. Não faça isso. Pelo carinho que tem, pelo trabalho desenvolvido, eles não estão negligenciando o seu trabalho. Eles não estão. É o mesmo atleta que daqui a pouco vai e faz jogos decisivos, como foi com o São Paulo aqui que fez o gol. Não façam isso. Vou fazer um pedido como vovô. Como vovô. Não façam isso. Não é. O Flamengo não merece. A história do Flamengo não merece. Não sou eu. Os atletas não merecem. Se tivesse algum que ficasse, sabe, não vai, eles estão trabalhando, não façam isso. E lembrando que outro dia a gente comentava aqui no Bate Pronto as vaias ao Lohan. E agora vaias ao Luiz Araújo, o Alan também sendo muito criticado pelo jogo que fez ontem contra o Fortaleza.
E nós temos aqui os lances polêmicos da partida. Teve polêmica de arbitragem, teve discussão de arbitragem em quase todos os jogos desta rodada do Campeonato Brasileiro. Se a gente ficar só nos temas de arbitragem, né? Se a gente focar só nesses assuntos, dá para fazer o programa todo. Mas vamos lá, o lance do Pedro, hein? O pênalti que foi marcado a favor do Mengão, na jogada que envolve o atacante Pedro, muita polêmica. E se bem que nesse caso é um lance, ao meu ver, que vai ter unanimidade aqui na mesa, porque o Pedro chuta ao chão, né? O Pedro chuta ao chão, não há contato com o atleta do Fortaleza, eu pelo menos estou procurando contato até agora. Piperno, Mauro e Flávio. O jogador do Fortaleza chega por trás, dá um toquinho na bola, e aí o Pedro já tinha feito o movimento do chute, então ele não encontra mais a bola por conta desse toquinho. Perde o equilíbrio e cai. Eu ontem à noite no Canelada, eu não tinha visto o lance mais aberto ainda, porque estava trabalhando em outro jogo, mas depois fui ver e agora, nessa nossa primeira imagem, mostra o posicionamento da Edna. Foi isso que eu falei ontem. Claro, quero ver o posicionamento dela para dimensionar o erro dela, porque às vezes o árbitro está longe, tem jogador na frente, enfim, ele não vê o lance aberto. E a Edna, de fato, tinha o lance mais aberto, então ela comete esse erro. Uma vez que foi um erro muito fácil para ser corrigido por quem está no VAR, então ela deveria ter sido melhor alertada, do tipo, Edna, vem aqui olhar, porque dá a impressão de que, enfim, não houve nada. Né? Aí se insere naquela história do erro crasso, do erro realmente muito evidente, e onde caberia o alerta para que o árbitro pudesse fazer a correção. Isso, imagino que não tenha sido feito de forma correta. Então, é sim um erro que dá para ser dividido entre ela e a equipe do VAR. Um erro grave. O pessoal do Fortaleza até reclamou bastante. Então, mas curioso é que, depois do gol, houve um momento do jogo em que o Flamengo tinha 10 finalizações e o Fortaleza nenhuma. E agora, realmente é um Fortaleza que a gente tem que elogiar no sentido de que, poxa, ele amassou o Palmeiras, ele fez 3-0 no Palmeiras e venceu o Flamengo no Maracanã. É mais um clube que começou mal o campeonato, vai ser o Palmeiras, inclusive, porque o Fortaleza também tinha a Copa do Nordeste, foi um clube que trabalhou mais. O que dá para imaginar que daqui para frente, o Fortaleza contratou alguns reforços, aumentou um pouco o elenco, ele tem tudo para realmente terminar o campeonato, para fazer um campeonato de zona de Libertadores. Porque, passado aquele momento em que ele trabalhou bastante, por conta da Copa do Nordeste, agora é o Fortaleza que vai ter o mesmo número de jogos que os demais. Então ele não vai ter essa sobrecarga. Claro que não é para brigar por título e tal, mas não é impossível o Fortaleza olhar com ambição mesmo, um quarto lugar, um quinto lugar, como já aconteceu no campeonato de 22. Eu acho que está forte de novo. Em relação ao Flamengo, vai passando aí o período crítico de Copa América, já se imaginava isso, que fosse ter uma fase muito mais difícil, prejudicado aí pelo calendário, isso é importante que seja dito também. Em condições normais o Flamengo teria pontuado mais, e mesmo assim a campanha é boa, não perdeu o contato com os dois da frente. E a gente tem o outro lance também, que gerou reclamação na partida, no gol contra do Wesley. A reclamação do Flamengo é que o Wesley foi empurrado, e a gente tem o lance aqui para exibir no bate-pronto da Jovem Pan, que o Wesley foi empurrado e o gol, no caso, deveria ter sido anulado do Fortaleza, é o que reclama aí o lado do Flamengo nessa história toda. E a gente até analisou no Canelada se o contato talvez foi o suficiente, se foi suficiente. Flávio Prado, Mauro César, tá aí, mais dois lances envolvendo a arbitragem nessa vitória do Fortaleza por 2-1, Leão que bateu o Palmeiras, como citou aqui o Piperno, grande campanha, tá subindo na tabela. Ganhou São Paulo? Ganhou de São Paulo. Bom. Olha, Pedro, para mim, lance do Pedro, eu não sei, não consigo entender por que foi feita a marcação. Falando sério, estou até perguntando para alguns amigos aqui da arbitragem o que ela pode ter visto.
Você não vai partir de desonestidade, que é uma bobagem. Isso não existe, isso é uma bobagem. O que ela pode ter visto? O que pode ter? Porque aí o árbitro tem que ser um cara de lá de dentro mesmo. Né? Por que pode levar o árbitro a cometer esse erro? O que pode ser? Que é tão absurdo que não tem como você... Por que ela faz isso? Acho que foi o Pedro, o Piperno, que falou que há um toquezinho na bola e ele chuta no vazio e cai. Isso tem lógica, né? Mas é uma coisa tão... É uma coisa tão maluca, né? Lógico que não foi pênalti, aí não dá nem para discutir. E para mim, o lance do Wesley, ele é deslocado o suficiente para a bola bater numa parte do corpo que pode ter implicado em jogar a bola para dentro do gol. Eu teria marcado a falta em cima do Wesley. Agora, o pênalti do Pedro realmente é preciso uma explicação científica, é uma coisa de maluco. Não é que não foi pênalti, é uma coisa assim, não foi nem lance de pênalti. É muito louco isso, né? Muito louco. Então eu não teria, claro, marcado o pênalti do Pedro e acho que eu anularia o gol do Wesley contra. E para a gente poder passar a régua aqui no Flamengo, período de Copa América, o Flamengo ontem muito desfalcado, o Flamengo encerra esse período com 2 derrotas. Para o Juventude no Alfredo Jaconi, o Flamengo não leva muita sorte quando joga lá, tanto que não vence no Alfredo Jaconi desde 1997, e uma derrota para o Fortaleza, que é um time muito qualificado, um time que venceu o Palmeiras por 3-0, venceu também o São Paulo, agora derrota o Flamengo no Maracanã. A gente esperava mais, né? Assim, mais sofrimento, talvez, do lado rubro-negro nesse período aí de Copa América, com tantos desfalques. Teve também um empate com o Cuiabá, que a gente tem que colocar aqui, mas no conjunto da obra até que o Flamengo suportou bem. O torcedor tá chateado com o resultado de ontem, tá? Mas no conjunto da obra, com os desfalques, todas as circunstâncias, até que o Flamengo suportou bem esse período de Copa América, Piperno. Ele suportou bem. Ele foi muito prejudicado, foi mais prejudicado que os outros. Agora, quem passou melhor, mais ileso por esse período de Copa América foi o Palmeiras. O Palmeiras, ele nos 6 primeiros jogos do campeonato, ele só fez 8 pontos. Ele perdeu 2 vezes em Barueri, o Atlético Paranaense para o Internacional. Ele empatou no Morumbi com o São Paulo, no Allianz com o Flamengo. E ele só ganhou 2 jogos, do Vitória e do Cuiabá. Venceu essas 2 partidas fora. Mas nos últimos 10 jogos, dos últimos 30 pontos disputados, o Palmeiras fez 25. O Palmeiras ganhou 8 vezes. O Palmeiras só não venceu o Grêmio, no empate lá no Sul, e perdeu em Fortaleza, num jogo, inclusive, em que o Abel poupou lá muita gente, até o Estevão, o Veiga no primeiro tempo, e tomou uma chinelada. O Fortaleza amassou o Palmeiras aquele dia. Então, eu acho que a Copa América, primeiro que é um absurdo a Copa América ela ser disputada, aliás, ou o Campeonato Brasileiro ser simultâneo à Copa América, porque a Copa América já sabia há muito tempo quando seria. E é um campeonato, enfim, de seleções e tal. Então, isso é um absurdo e prejudicou muita gente, prejudicou mais o Flamengo, outras equipes também, o próprio Atlético Mineiro, o Internacional, que cedeu vários jogadores, 2 para o Rocher, o Ener Valencia, para não ir muito longe. Mas, entre mortos, feridos e prejudicados, aí, quem passou mais ileso por esse período aí foi o Palmeiras, que chegou a estar muito atrás no início do campeonato e termina aí empatado com o Botafogo à frente.